Bom, bom dia pessoal! Hoje nós estamos em mais uma aula e nela vamos falar a respeito do timpanismo. Timpanismo é uma condição muito comum em ruminantes, que nada mais é do que o acúmulo de gases que resulta uma distensão acentuada do rumen e do retículo, e que pode trazer muitas complicações. Em uma situação saudável, o animal ele produz menor quantidade de gases daquilo que ele é capaz de eliminar. Porém, quando algo inverte essa condição, essa balança, isso dá origem a um quadro muito dificultoso, que pode causar dificuldade respiratória, circulatória e até a morte do animal. Agora, continuando, o que realmente é o timpanismo fora esse acúmulo de gases? O timpanismo, ele é um desafio recorrente encontrado em sistemas de confinamento ou qualquer outro sistema que seja fornecido ao animal uma alta porção de concentrado na dieta. E também é conhecido como empanzinamento ou meteorismo ruminal. Quais são as causas do timpanismo? A ingestão de leguminosas de alto grau de crescimento, como alfafas e trevos, tanto em forma de pastagem, silagem e feno, são responsáveis por isso, já que podem causar o excesso de gases, como também, comentado anteriormente, rações com grande porção de concentrados, e no caso de bezerros, o timpanismo pode ser causado por uma grande quantidade de leite ingerida. Licença, professor. Sobre o slide anterior, gostaria de perguntar como seria uma dieta balanceada, a porcentagem de concentrados e volumosos. Perfeito. Normalmente, uma dieta balanceada seria composta de 60% de volumoso com 40% de concentrado. Muito obrigado, professor. Nada. Agora, quais são os tipos de timpanismo? Nós temos o timpanismo primário, também conhecido por espumoso, onde ocorre uma anormalidade na dilatação do rumen, ele se dilata absurdamente, aumentando a viscosidade do líquido ruminal, onde é possível encontrar bolhas. E mesmo com a contração do rumen, a ligação dessas bolhas ela é tão forte que elas não se desfazem. Então, os gases não são eliminados. É uma condição bastante comum, é a mais normal de ser encontrada e pode ser acarretado por diversos fatores. Fatores como a dieta desequilibrada, inclusive, como o Jorge perguntou há pouco, tem que haver um equilíbrio entre concentrado e volumoso e a falta desse equilíbrio causa o timpanismo primário. Forrageiras de alto grau fermentativo podem também dar origem a esse timpanismo. E também grãos com granulometria muito fina são responsáveis por causar essa condição no animal. Professor, então, teve uma vez que eu fui no confinamento e eu vi que tinha um cara lá peneirando, né, os grãos, mas eu quis perguntar, mas não perguntei na hora. Mas então deve ser por conta disso, né? Bom, muito provavelmente, porque quando a gente pensa em algo que o sistema do animal consegue digerir, a granulometria tem que ser levada em conta, porque tudo aquilo que é menor que 4 milímetros não consegue ser digerido pelo sistema digestivo do animal. Então é interessante uma granulometria mais elevada. Ah, então por isso que ele tava peneirando. Exatamente, muito provavelmente por isso. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Agora, continuando, além do timpanismo primário, nós temos o timpanismo secundário. O secundário, como eu comentei, ele é menos comum que o primário. Por quê? Basicamente, ele, de uma forma bem comum de se dizer, é a dificuldade do animal em arrotar, seja por alguma questão física ou funcional dentro do animal, mas a erotação acaba sendo dificultada e por isso dá origem a esse timpanismo. E justamente ele não é comum porque para que ele exista é necessário que haja a obstrução do esôfago por algum corpo estranho, lesões das vias de manutenção desse reflexo de arroto
o enfartamento ganglionar, causado por infecções, que nada mais são do que as línguas, né? As inflamações nos linfonodos, e a alteração do pH da saliva do animal. Agora, em relação aos sintomas, quais são eles? A gente tem uma elevação da pressão intraruminal, a distensão do flanco esquerdo, causando desconforto, e com esse desconforto o animal para de se alimentar, então a gente se depara com um animal abatido, um animal fraco. Nós temos o aumento da frequência respiratória, com a esterilização da língua e a salivação intensa. Temos também de sintomas a diminuição ou parada total dos movimentos ruminais. Então vocês observam que ela vai se agravando cada vez mais. E em casos mais graves, a gente tem a queda do animal com a cabeça distendida, boca aberta, língua para fora e olhos dilatados. E nesses casos, é necessário que sejam tomadas medidas o mais rápido possível, porque caso não aconteça, o animal pode vir a óbito em algumas horas. E agora sobre o tratamento. Bom, no dia a dia é algo muito tranquilo. No dia a dia, basta fornecer a dieta adequada ao animal. O produtor ele tem que observar, estar atento à forrageira com a qual o animal está entrando em contato para se alimentar, de modo que ela não seja de alto grau fermentativo, e também com a quantidade de concentrado que ele está oferecendo aos seus animais. E em casos mais graves, como tratamento, a gente tem a passagem da sonda orogástrica, ou ministrar um agente antiespumante e até mesmo uma ruminotomia. E para vocês terem essa ideia do que seria o timpanismo, a gente tem uma foto de um animal que está sofrendo dessa condição. Então vocês observam que ele começa a se dilatar, o rumen dele está se dilatando cada vez mais conforme a condição se torna cada vez mais grave. Perfeito? Professor, com licença, como que a gente pode relacionar o timpanismo com a disciplina de base de fisiologia animal? Perfeito, excelente pergunta. A relação é a seguinte: quando nós estudamos em bases de fisiologia animal ruminantes e como tratá-los, como manejá-los, a gente tem que entender quais são os fatores que afetam eles. Então, como a gente trata de um animal, de um ruminante, fornece para ele uma dieta adequada, visto as nossas necessidades, visto o motivo pelo qual nós estamos cuidando deste animal, é interessante que a gente entenda tudo que pode intervir nesse caminho. Então, o timpanismo, ele cai justamente nisso. Não só ele, como qualquer outra condição que o animal venha a apresentar. Tá bom? Entendi, professor. Obrigado, viu? Nada. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção de vocês. Espero que estejam contemplados. Valeu, professor.